Olá, meu nome é Carlos Alberto e eu sou coordenador de treinamento da HNA. E hoje nós vamos falar de um assunto muito relevante para as empresas e para as organizações nos dias de hoje, que é o Employee Experience. O Employee Experience significa, na tradução para o português, a experiência do funcionário, ou seja, é um conceito que trata sobre a importância da experiência do funcionário durante toda a sua jornada dentro de uma empresa, desde a sua candidatura até o seu último dia enquanto funcionário da empresa. Muitas empresas elas vêm buscando constantemente novas tecnologias e novos recursos para otimizar os seus processos, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade do seu produto, do seu serviço, da sua marca, mas nós vemos também muitas empresas hoje em dia se preocupando com a qualidade de vida e com o bem-estar dos seus funcionários. E isso é um ponto muito interessante, até porque alguns estudos e até alguns cases de sucesso de grandes empresas comprovam que um funcionário satisfeito, um funcionário mais feliz, ele tem a probabilidade de produzir mais e melhor e gerar um resultado significativo para a empresa. Então, muitas empresas entendem que o Employee Experience não é apenas um conceito, mas sim uma metodologia e até mesmo uma estratégia de negócio. Naturalmente, muitas empresas têm seus funcionários na linha de frente do seu negócio. São funcionários que estão se relacionando diretamente com clientes, com o consumidor final, com fornecedores, e é importante que esse funcionário ele possa saber da importância que ele tem para o negócio. De fato, é ter o funcionário no foco do negócio, é ter o funcionário entendendo que o seu trabalho é responsável pelo sucesso da empresa, mas também é importante que a participação dele seja genuína, que ele possa ter esse sentimento de pertencimento, e isso vai muito de como a empresa trabalha dentro do ambiente corporativo. Então, a gente vai trazer alguns elementos e alguns aspectos que podem contribuir para que essa experiência do funcionário ela seja positiva. O primeiro ponto que a gente aborda aqui é a atração. Entenda que uma empresa que se preocupa com a experiência do funcionário, ela precisa também se preocupar com a sua marca. Como que as pessoas enxergam a empresa, de dentro ou de fora. Pegando um exemplo de um profissional que hoje está buscando uma recolocação no mercado de trabalho. É muito comum que ele tenha preferência de trabalhar numa empresa X, numa empresa Y, e talvez ele não tenha tanto interesse em trabalhar em outras empresas. E por que isso acontece? Muito provável que essa empresa da qual ele se sente mais atraído tenha uma missão, tenha visão, tenha valores muito alinhados aos seus valores pessoais. Então, isso é um aspecto muito importante para a experiência do funcionário. Antes mesmo dele fazer parte do quadro de efetivos de funcionários da empresa, que ele possa já querer fazer parte. Isso já é um ponto muito importante. Então, é a empresa se preocupando no seu posicionamento, é a empresa se preocupando na sua relação com os clientes, na divulgação dos seus valores, da sua cultura organizacional. Isso pode ser um ponto muito relevante para gerar uma experiência positiva para o funcionário. Tá? Outro ponto que nós falamos aqui também é a tecnologia. As empresas que disponibilizam a tecnologia para os seus funcionários são empresas que acabam tendo resultados mais satisfatórios. E de que forma que a tecnologia ela pode impactar na experiência do funcionário? Aí eu vou usar esse exemplo que eu usei anteriormente aqui, quando a gente fala da atração. Uma empresa que disponibiliza a tecnologia até mesmo para um processo seletivo já consegue gerar uma experiência positiva para um possível candidato. Então imagine um profissional buscando uma recolocação no mercado, ao invés dele ter que levar o currículo até o escritório, dele ter que fazer uma entrevista presencial, participar de processo seletivo presencial, a empresa que disponibiliza a tecnologia
para essa finalidade, acaba tendo resultados muito positivos também. Então, isso gera uma experiência até mesmo no candidato que está querendo fazer parte dessa empresa. E a gente percebe que muitas empresas adotam a tecnologia, usam a tecnologia nos seus processos seletivos e que, além de ser bom para o candidato, também é bom até para os RHs. Então, os profissionais de RHs que utilizam a tecnologia acabam tendo uma experiência muito positiva também, tá? Então, esse é um ponto importante no processo seletivo. Além disso, também a gente fala que uma vez que esse profissional ele foi recrutado, ele foi selecionado e agora ele está no processo de admissão, a parte da documentação é uma parte muito burocrática, é uma parte que muitas vezes desgasta muito, porque uma empresa que não adota a tecnologia, esse candidato ele vai ter que tirar cópia, ele vai ter que tirar cópia de diversos documentos, levar até o escritório. E hoje existe tecnologia, existem empresas especializadas nesse segmento que podem facilitar e até mesmo agilizar esse processo de forma rápida, de forma segura, o que é muito importante também. Então, imagine só uma empresa que, ao invés de ter que pegar as cópias de documentos de candidatos que estão num processo seletivo, hoje ela consegue fazer isso de forma totalmente online, totalmente digital. É bom para o RH da empresa, que consegue dar fluidez no processo de recrutamento e seleção, e é bom para o candidato também. Então esse é um ponto importante, porque envolve, vou aqui citar alguns exemplos de um profissional que está se candidatando para uma vaga e ele consegue ter esse recurso tecnológico para participar do processo seletivo, ele já não precisa se deslocar da sua casa para ir para o escritório. Então, já ele consegue se preparar melhor, ele não vai ter o custo com o deslocamento. Então, isso também traz uma experiência muito importante para o funcionário. Mas é só isso? Não. A tecnologia ela deve estar presente em todas as etapas do funcionário, desde a sua admissão, desde o seu do processo seletivo, a admissão, mas também no dia a dia, através de sistemas operacionais. É importante que um funcionário ele tenha um sistema operacional eficaz que ele possa trabalhar, para que ele possa produzir. É importante que tenha equipamentos como computadores que possam contribuir para o seu trabalho. Além disso, a tecnologia ela está presente em um outro ponto muito importante, que é o desenvolvimento, é o treinamento e desenvolvimento. Hoje, muitas empresas utilizam a tecnologia para desenvolver treinamentos, para capacitar os seus funcionários de forma remota. Então, hoje existem empresas especializadas em universidades corporativas e que contribui bastante para o desenvolvimento do profissional, não só para o desenvolvimento, mas a capacitação para ele exercer a sua atividade com mais qualidade, com menos riscos de cometer erro. Então, a tecnologia aliado ao desenvolvimento, ao treinamento, à capacitação também gera resultados muito satisfatórios, tá? Outro ponto que nós falamos aqui que pode auxiliar no Employee Experience, na experiência do funcionário, é a estrutura física da empresa. Então imagina que a maioria das empresas buscam sempre localizações mais centralizadas. Então elas estão muitas vezes localizadas em regiões mais centralizadas. Porém, a maioria dos seus funcionários pode ser que não estejam ali na mesma região que a empresa está presente. Imagine, por exemplo, que uma boa parte dos funcionários moram em regiões mais distantes, em regiões mais afastadas dessas regiões mais centralizadas. Então, é importante que a empresa ela olhe para esse fator. Quanto tempo que um funcionário ele gasta da sua casa até o seu local de trabalho? Será se ele gasta 1 hora, 1h30, 2 horas? É importante a empresa observar isso. Por quê? Porque imagine um funcionário que mora a uma distância equivalente a 2 horas do seu local de trabalho. Essas 2 horas que ele permanece no transporte público ou no trânsito pode gerar um desgaste, até um cansaço, que pode interferir
no seu trabalho, pode interferir na qualidade e na produtividade do seu trabalho. Então é importante que uma empresa observe qual é a distância, qual é o percurso, quanto tempo esse funcionário ele permanece dentro de um transporte público coletivo ou no trânsito. E muitas empresas, pensando nisso, adotaram o home office como até uma estratégia, não só para tornar a produtividade, mas para melhorar a qualidade de vida desse funcionário. Então ele consegue produzir mais, ele consegue produzir melhor, muitas vezes trabalhando de casa, onde ele não vai se desgastar permanecendo 2 horas no trânsito, no transporte público coletivo. Algumas empresas, inclusive, adotam um formato híbrido, onde se trabalham 3 dias no escritório, 2 dias ficam em casa, 4 dias no escritório, 1 dia em casa, e isso também traz resultados muito significativos. Então, é importante que uma empresa se preocupe com esse aspecto. Mas falando do ambiente físico, é importante que uma empresa que se preocupa com a experiência do funcionário, que ela se preocupe também no espaço físico. Como que é o espaço físico do escritório, da sede, do local de trabalho? Será se esse espaço físico ele é acessível? As pessoas conseguem se movimentar? As pessoas, como que é o mobiliário? Será se as estações de trabalho, a mesa, o banco, a cadeira, a poltrona, elas estão adequadas para aquele funcionário permanecer ali por 8 horas, 9 horas, 10 horas? Enfim, é importante que a empresa ela observe como que está a qualidade, né, do seu mobiliário, dos seus equipamentos. É importante que uma empresa se preocupe com a ergonomia, com a saúde física do seu funcionário. Então, muitas empresas, inclusive contratam algumas empresas especializadas para fazer a ginástica laboral, né? Para em algum momento do dia, ou isso é de forma periódica, as empresas trazem profissionais que vão ali auxiliar num alongamento, de como fazer um alongamento da forma correta. Então isso também traz uma experiência muito interessante para os funcionários. Além disso, os equipamentos eles estão funcionando, seja o computador, o notebook, o sistema de comunicação, a internet, elas funcionam, porque uma das coisas que trazem experiências muito negativas é quando o equipamento ele não funciona. Ou até mesmo quando o equipamento ele apresenta alguma falha e não tem um suporte técnico que possa fazer o reparo ou o conserto de forma ágil. Então isso pode gerar algum estresse, pode afetar na produtividade, pode tornar também o funcionário um pouco mais ocioso a partir do momento que ele não está com a ferramenta adequada para exercer o seu trabalho. Outro ponto também que a gente vê em muitas empresas é o layout, tá? Hoje, muitas empresas têm investido num layout mais moderno, inclusive em layouts lúdicos, através de cores, de formatos, enfim, e isso para que o funcionário ele possa se ambientalizar de uma forma um pouco melhor, para ele se sentir um pouco melhor no local de trabalho. Então não tem mais aquelas paredes cinzas ou brancas, monocromático, né, como a gente pode definir aqui. Então muitas empresas acabam trazendo cores mais vivas, cores mais vibrantes, e isso cientificamente existe uma ciência que fala que as cores também auxiliam no tratamento do estresse, da ansiedade, e aí empresas têm investido bastante nisso também. Então a questão da estrutura, do ambiente físico é extremamente importante também, porque o funcionário ele permanece lá longas horas. Então é importante que ele possa ter uma qualidade de vida no ambiente de trabalho. E aí a gente também, só ressaltando aqui, tem empresas que investem também em espaços onde eles podem descansar, né, depois de um período, seja do almoço ou um período estratégico, uma pausa, disponibilizam salas com móveis confortáveis ou até mesmo com livros, para que a pessoa ela possa relaxar por um breve momento. E isso traz uma experiência muito significativa, uma experiência muito satisfatória também para os funcionários. Então esse é um ponto também que a gente observa. Então a gente já falou aqui da questão da marca, de ser uma marca atraente
para candidatos, para profissionais que estão buscando uma recolocação no mercado. Falamos da tecnologia presente desde o momento da candidatura, no processo seletivo, da entrevista online, da tecnologia presente no desenvolvimento, no treinamento e na capacitação, e falamos agora também da estrutura física, do ambiente físico, dos mobiliários. Mas também a gente não pode deixar de falar de um aspecto que ele é tão importante quanto esses que eu acabei de citar aqui, que é a cultura organizacional. Quando nós falamos a cultura organizacional, é algo que realmente não é tangível, mas sim perceptível. A cultura organizacional é a forma como as pessoas que fazem parte dessa empresa trabalham, se relacionam. Isso está muito fundamentado nos valores da empresa, na missão. Então, a cultura organizacional é a forma como as pessoas trabalham dentro de uma empresa. Então, é muito importante que os valores que a empresa divulga, a missão e a visão, sejam de fato perceptíveis na prática. E de que forma que se nota a cultura organizacional? Através dos valores, das práticas entre os funcionários, entre a hierarquia, a liderança, os cargos estratégicos, né? Então, a cultura organizacional, muitas vezes, ela está relacionada ao comportamento das pessoas que fazem parte dessa organização. Então, é extremamente importante que a liderança, né, as pessoas que fazem parte de cargos estratégicos e de cargos de liderança, tenham valores e princípios éticos. Isso é extremamente fundamental. Que sejam pessoas que tenham uma conduta, que tenham um comportamento, que tenham gestos alinhados à cultura da empresa. Tá? Então, quando a gente fala em cultura organizacional, parte muito desses aspectos que vão desde dos cargos estratégicos, liderança, até quem está lá na ponta. Então, isso é extremamente relevante e importante. Além disso, dentro da cultura organizacional, como que é a comunicação interna? As pessoas, elas sabem se comunicar, os líderes conseguem, têm habilidade, facilidade de se comunicar com a sua equipe, os líderes conseguem transmitir as informações de forma coerente, de forma que todos conseguem entender aquilo que está sendo passado. O feedback é constante. Existe a cultura do feedback, porque muitas vezes o feedback ele não existe. Então, o funcionário ele não sabe se ele está indo bem, se ele não está indo bem, se ele precisa melhorar, se ele não precisa melhorar. Simplesmente ele está lá. Será se a empresa ela tem essa cultura de feedback, de dar um retorno, de avaliar e acompanhar o trabalho dos funcionários? Será se a liderança ela se preocupa com esse aspecto da cultura organizacional? E além disso, também é importante que a liderança ela seja exemplo de conduta, seja exemplo de disciplina, seja exemplo de postura, de gestos, enfim, de imagem, a sua imagem pessoal. Então, tudo isso está relacionado à cultura organizacional da empresa. Bom, também não adianta a gente falar de atração, de marca, falar de tecnologia, ambiente físico e cultura organizacional, se a gente também não falar da questão financeira. É importante? É óbvio que é. O salário. O salário é um dos pontos fundamentais, mas é só o salário? Não. É importante a gente ter uma cultura organizacional, um ambiente, a tecnologia, mas e o salário? Como que é a remuneração desses funcionários? É equivalente? Está na média de mercado? Porque qual que é o risco? O risco é, se a gente não tiver uma cultura organizacional alinhado com os valores do funcionário, se a gente não tiver um ambiente físico adequado, se a gente não tiver uma tecnologia que funcione, o salário não segura o talento, não segura o profissional. Aí basta uma oferta de um salário maior que muito provavelmente esse funcionário ele vai se sentir atraído pelo salário. Então, por isso que é importante ter todos esses aspectos muito bem alinhados.
Além do salário, benefícios corporativos. Sim, hoje em dia é muito comum ver empresas investindo em benefícios corporativos, como, por exemplo, há empresas que conseguem parcerias com instituições de ensino, onde conseguem descontos nas mensalidades de graduação, pós-graduação, MBA, para capacitar esse profissional. Então, é um benefício que também tem o seu valor. O funcionário ele consegue enxergar isso como um benefício, mas também ele consegue enxergar isso como uma experiência, como um investimento no próprio profissional da empresa, né? A empresa investindo no profissional. Outros tipos de benefícios também que a gente pode trazer como exemplos, academias. Então, hoje é muito comum você ver algumas empresas que são especialistas, que têm a especialização e convênios com diversas academias, pensando na qualidade de vida, na saúde, né? No bem-estar. Porque hoje em dia, devido à correria e a diversas responsabilidades que os funcionários têm, seja dentro da empresa e até mesmo fora da empresa, que é o seu papel de pai de família, mãe de família, muitas vezes acaba não tendo tempo para cuidar da própria saúde. E tendo um benefício onde o profissional ele possa frequentar uma academia com descontos exclusivos para quem é funcionário, isso também traz muitos resultados positivos. Enfim, a gente poderia aqui falar de diversos exemplos de muitas empresas que acabam fornecendo benefícios para os seus funcionários e pode impactar na produtividade. Então, isso também é muito importante. E a gente fala, além disso, um ponto que é extremamente importante, que eu tenho observado que muitas empresas elas têm focado nisso. O assistencialismo. Existe assistencialismo na empresa? Porque o que é o assistencialismo? É saber que muitas vezes aquele profissional que está lá todo dia, pode ser que ele esteja enfrentando algum tipo de problema na sua vida pessoal, né? Qual o tipo de problema? Pode ser algum problema de questões financeiras, de questões emocionais, de questões psicológicas. E como que a empresa reage a esse tipo de situação? Porque a gente sabe que se existe um profissional que ele está com um tipo de problema na sua vida pessoal, existe uma probabilidade muito grande desse problema interferir na sua produtividade. E como que a empresa ela se comporta? Será se ela se disponibiliza a prestar uma assistência, a uma ajuda? Existe uma equipe de profissionais que possam exercer uma atividade de acolhimento ou é tratado de forma indiferente? A empresa que ela investe nesse aspecto do assistencialismo, quando um funcionário ele precisa de um apoio, eu não estou falando apoio financeiro, muitas vezes ter profissionais que possam compreender qual é o momento que ele está passando fora do ambiente de trabalho. Isso, alguns estudos comprovam que isso, o funcionário ele acaba se sentindo acolhido, ele sente o cuidado da empresa. Então, o assistencialismo é um ponto muito importante. E para a gente finalizar, eu acredito bastante que não adianta a gente se preocupar com toda essa trajetória, né, desde o início da candidatura, do processo seletivo, do ambiente físico, da tecnologia, da cultura organizacional. E no momento que esse funcionário, ele resolve sair da empresa porque teve uma oportunidade ou por um motivo de força maior, como é o desligamento desse funcionário? Simplesmente será que existe aquela frase, passa no RH e faz a sua cartinha de demissão? Ou será se existe, ou até mesmo quando existe a necessidade da empresa desligar um funcionário? De que forma que é tratado? Será se é tratada com respeito? Será se é tratada com empatia? Será se existe alguma forma de tornar esse momento um pouco menos traumático? Ou será que esse funcionário que contribuiu ali durante anos, durante um período, simplesmente ele é tratado com indiferença no momento que ele é desligado? Então, algumas empresas, elas têm desenvolvido essa parte do desligamento humanizado. No momento de se desvincular da empresa, seja por parte do funcionário ou por parte da empresa, como é esse processo? Então, quando as empresas olham para esse ponto do desligamento de forma humana, de forma com empatia, pode ter certeza que a referência que ele vai ter
fora da empresa, vai ser uma referência positiva. Então, ele pode ser que, né, nas pesquisas de clima, sabe, que muitas vezes, quando existe uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa de clima, tem às vezes uma pergunta: você indicaria um amigo ou um familiar para fazer parte dessa empresa? Muitas vezes, se ele tem essa experiência satisfatória, na maioria das vezes ele vai colocar sim, eu indicaria um amigo meu, um familiar meu para trabalhar nessa empresa. Agora, se durante todo esse período ele teve mais experiências negativas, muito provavelmente ele não vai recomendar, e pior, ele pode até passar uma imagem negativa da empresa. É lógico que cada empresa tem a sua realidade, cada empresa tem a sua particularidade, tem a sua cultura organizacional, cada empresa tem o seu momento, tem a sua estratégia de negócio, mas quando falamos de funcionários, estamos falando de pessoas. E quando a empresa ela consegue enxergar antes do funcionário enxergar a pessoa, eu acredito que o resultado ele pode ser satisfatório tanto para o funcionário, como para o grupo, como para a empresa. Tá? Então eu gostaria de finalizar e agradecer pela oportunidade. Espero ter contribuído com esse período que eu permaneci aqui gravando esse vídeo para vocês, tá bom? Muito obrigado e até breve.